Olá, alunos e demais ouvintes. Sou Rodolfo Nogueira da Cruz, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp de Franca, membro do Grupo Escrito sobre os Novos Mundos e possuo pesquisa em desenvolvimento financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na área de História Medieval. Venho nesta breve apresentação sugerir um documento histórico do século XIV que é recheado de indicações sobre os valores e os hábitos correntes nesse século e que nos permite, mais ou menos, pensar como as pessoas daquele tempo viviam e conviviam. Gostaria, portanto, de falar sobre o Livro das Confissões, escrito por um clérigo espanhol chamado Martim Pérez, que aproximadamente no ano de 1316 escreveu um tratado de confissão que buscava ensinar para os clérigos como eles deveriam aplicar a confissão, o rito sacramental, aos fiéis cristãos e que ajuda mais ou menos a entendermos como os homens daquele tempo definiram o que era certo e o que era errado na vida que levavam. A respeito de Martim Pérez, o autor deste tratado, pouco sabemos. Porém, pelo que vem escrito em sua obra, podemos supor que foi um professor de Direito Canônico na Universidade de Salamanca, uma das principais universidades medievais da Península Ibérica, e clérigo secular, que é conhecedor dos escritos sobre a fé e dos estudos teológicos. O que eu quero dizer com isso é que pela erudição e o conhecimento que eram expressos no tratado e por algumas datas, referências a autores, podemos supor que Martim Pérez era alguém que estudava e ensinava as regras jurídicas da igreja naquele tempo. Ainda que a profissão de professor universitário nos seja mais ou menos familiar hoje, no século XIV era mais comum que esses mestres fossem homens que aprendiam as artes, a ler, a escrever e cantar, nas escolas catedrais, ou seja, em escolas dentro de igrejas, ou então autodidatas que aprendiam por conta própria ou sozinhos as artes e alguns ofícios, e esses homens eram convidados às universidades para ensinar nobres, clérigos ou demais leigos que tinham interesse em aprender. Sobre a obra, de modo geral, podemos dizer que ela aborda três principais temas. O primeiro seria a respeito dos pecados, os venais e os capitais, ou seja, aqueles pecados mais comezinhos que nós ou que eles praticavam naquela época, e também sobre os pecados mais graves, que somente o bispo ou o papa poderiam absolver o pecador. O segundo tema que o Martim Pérez aborda é a respeito dos erros que os próprios estados sociais cometiam, os erros dos clérigos, dos nobres, dos reis, das mulheres, dos mouros, dos judeus, ou seja, de cada personagem social que a época acabou tipificando. O terceiro tema que a obra aborda é a respeito das lições sobre os sacramentos. Por exemplo, há determinações e ensinamentos de como os clérigos deveriam realizar o sacramento do batismo, aquele sacramento em que um recém-nascido, ou então na época também era comum que pessoas mais adultas fossem batizadas, se ligassem diretamente com o poder divino por meio da unção que o papa, que o clérigo aplicava. Das informações que nós temos dos livros das confissões, é importante ressaltar que existem duas principais versões. A primeira é a produzida no Reino de Castela, em 1316, vizinho ao Reino de Portugal, onde foi elaborada e compilada a segunda versão no mosteiro de Alcobaça, em 1399, por monges. Essa segunda versão, a portuguesa, ela é um pouco menor que a primeira. Ela não possui a parte referente aos erros dos estados e ela alarga um pouco mais os debates e as reflexões acerca dos sacramentos, principalmente acerca do sacramento do matrimônio. Mesmo com essas poucas informações sobre o autor e as diferenças entre as edições, o Livro das Confissões marcou, tanto em Castela como em Portugal, os momentos do desenvolvimento das letras. Vale lembrar que, até então, era comum que as obras fossem escritas em latim. A partir dessas obras, tanto no reino como em outro, se marcou o começo da escrita em vernáculo ou em vulgar, que é a língua que o povo fala, a língua corrente da população, e facilitou com que tanto os clérigos que não sabiam latim, como as pessoas que também não tinham acesso a essa língua, eles conseguissem acesso a informações e a um pouco mais de conhecimento. Por meio deste tratado, podemos estudar algumas práticas e costumes que eram mais comuns nos dois reinos e mapear algumas moedas correntes desses povos ibéricos, que atravessaram o Atlântico nas navegações dos séculos seguintes, foram reescritas em nossas terras e constituíram os nossos próprios valores e padrões morais atuais. Neste momento em que a saúde é o nosso assunto cotidiano,
podemos olhar para o escrito de Martim Pérez e observar como um clérigo, aproximadamente há 700 anos atrás, cuidou da sua própria doença e descreveu a sua saúde. Aos padres, o Pérez recomendou que mantivessem atenção caso percebessem vômitos por muito comer, graves mal-estares ou outros desequilíbrios corporais durante as missas e os demais ritos sagrados. Ensinou também aos clérigos mutilados, corcundas, endemoniados e epiléticos, essas condições essas que eram consideradas como doenças naquele tempo, a como realizar essas tarefas de maneira saudável. Por exemplo, aos clérigos que tinham lepra, uma doença que prejudicava a aparência e causava grandes ferimentos por todo o corpo, inclusive no rosto, Martim Pérez recomendou aos antigos tratadistas e aos doutores de direito que os enfermos que eram muito fracos e feios na cara, ou que faltavam membros, ou então que tinham partes da mão comprometidas, não deveriam celebrar as missas nem aplicar. Por outro lado, aos clérigos leprosos que ainda não tivessem grandes feridas no rosto ou em outros membros e, de uma certa forma, ainda fossem saudáveis e tinham condições de celebrar as missas e aplicar os sacramentos, eles até estavam permitidos a isso. Porém, eles deveriam se restringir somente a aplicar os sacramentos e celebrar as Santas Missas para outros doentes leprosos, para que evitasse o contágio das pessoas sãs, dos fiéis e dos clérigos saudáveis. Então, assim, ficavam restringidos a esse grupo. Ao fim e ao cabo, tendo em vista essa breve exemplificação do cuidado com a saúde dos clérigos, retirado do livro das Confissões de Martim Pérez, observamos alguns dos costumes, familiares ou já distantes de nós, que os homens castelhanos e portugueses mantinham com a doença, com a espiritualidade e com muitos dos seus valores cristãos. Observar e conhecer as maneiras como aqueles homens descreveram seus costumes e saberes nos abre algumas portas para conhecer os nossos próprios costumes, as nossas próprias práticas e aprender como elas foram definidas ao longo de nossa história. Convido, por isso, a conhecerem um acervo documental disponível no site do grupo Escritos sobre os Novos Mundos e vasculharem ali parte da história dos nossos padrões morais. Espero ter instigado a curiosidade de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade.